Neurocientista ganhador do Prêmio Nobel alerta: aprender a aprender será uma habilidade chave para as novas gerações. E aí, galera, estamos aqui de volta para mais um vídeo nesse canal e hoje a gente vai falar sobre algo muito interessante. Como vocês viram na thumb no título do vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a minha experiência depois de 60 dias, um pouco mais de 60 dias, na pós de Neurociência e Comportamento Humano que eu estou fazendo agora. Estou indo finalizar a terceira matéria, né? É um curso intensivo, em EAD, né? Mas que eu já, em 2 meses eu vou finalizar a terceira matéria, inclusive agora nesse final de semana que eu tô gravando esse vídeo aqui. Mas sem delongas, vamos começar. Por que eu vou fazer esse vídeo? Basicamente eu pensei em comentar com vocês brevemente aquilo que mais me chamou a atenção quando eu tava aprendendo algumas coisas dentro dessa matéria. Algumas dessas coisas eu já tinha visto através de pessoas que falam sobre os assuntos de neurociência, como o próprio Wesley Delanogari, até mesmo a Neurociência Descomplicada ali com o biomédico, e tantos outros homens e outras mulheres também que falam um pouco desse assunto na internet, e isso sempre despertou muito a minha curiosidade. Eu sendo um biomédico, eu vi uma oportunidade de fazer neurociência que é bom para todas as áreas da vida. Você pode aplicar ela, é muito facetada, né? Você consegue aplicar ela para várias coisas. Mas sem delongas, eu quero falar com vocês primeiramente sobre um ponto muito interessante, que é o principal ponto desse vídeo aqui. É falar a abertura desse vídeo aqui, que é sobre aprender a aprender. E a gente vai começar a desmistificar uma coisa que as pessoas geralmente pensam muito, inclusive não só pessoas leigas, mas também e principalmente os próprios professores e profissionais dentro do contexto psicológico, dentro do contexto acadêmico, dentro do contexto educacional, propaga, que no caso é o mito dos tipos de aprendizagem. E aí a gente vai olhar aqui agora para essa tela, que a gente vai ver esse artigo aqui, que é um artigo que foi recomendado pela minha professora, né, nessa matéria de aprendizagem, né, neurociência, né, do aprendizagem. E aí ela falou isso, que o mito do estilo, né, de ensino do estilo de aprendizado e qual a percepção de diferentes profissionais em contexto escolar. Então a gente vai debruçar sobre alguns pontos aqui, a gente não vai ler isso aqui, na verdade, a gente só vai pincelar um pouco aqui para a gente poder aprender um pouco e o que realmente muda, né, na sua inserção, no seu processo de aprendizagem, o que realmente muda? Será que são os estilos de aprendizagem? A gente vai ver que não é, mas a gente vai entender um pouco melhor isso daqui, beleza? Vamos começar aqui. Destaquei aqui só alguns pontos, né, desse artigo, que fala aqui que a falta de dados que comprove qualquer benefício de usá-los no ensino. Usá-los o quê? Os estilos de aprendizagem. É interessante a gente observar que os estilos de aprendizagem, e isso vai ter lá no artigo, mas eu quero mostrar para vocês aqui, ó, estilos de aprendizagem. Tá aqui, ó. Eu quero que vocês vejam quais são, para vocês entenderem um pouco melhor isso daqui, né? Então seria o quê? Visual, auditivo e sinestésico, né? Mais prático. Então o visual seria mais imagens e gráficos, o auditivo seria sons e falas, né? O de leitura e escrita seria de texto e o sinestésico seria de prática. Então pega as coisas mais com as mãos, né? Ser mais prático em si, ter o contato mais direto com aquilo que você está aprendendo. Então esses são os estilos e está dizendo que não tem muito dados que comprovem que você estudar com estilos de aprendizados da sua preferência melhora a sua capacidade de absorção do conhecimento, seja qual for, beleza? Então vamos continuar aqui. É interessante que, embora isso seja um mito, de fato, e a gente vai entender um pouco mais por que isso é um mito, é interessante observar aqui dentro desse contexto desse artigo que, sendo que a preferência é manifestada pelo aluno por uma forma de aprender, pode acontecer, ainda que muitos, sobretudo os mais novos, não tenham total percepção sobre isso. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Embora seja verdade que as pessoas elas têm preferência, ou seja, tem mais afinidade de aprender de uma determinada forma, é mais confortável para ela aprender de uma determinada forma, não quer dizer que aquela é a única forma com que ela aprende efetivamente e que isso tem um impacto, comparando com outras formas de aprendizado, um impacto significativo no processo de aprendizagem dela, beleza? Então aqui, ó, não há dados que comprovem essa questão.
Você estudar por aquilo que você tem mais afinidade, daquilo que você tem mais uma predisposição para tal. E a gente pode ver isso em outras coisas, relacionadas à música e tantas outras coisas. Mas não é algo muito isolado, entende o que eu tô querendo dizer? Então aqui, ó, atualmente existem discussões acadêmicas sobre esse assunto do aprendizagem, né, que discute também sobre uma maneira válida. Ó, atualmente discute-se também sobre uma maneira válida de detectar a forma de aquisição preferencial de cada um e como avaliar esse tipo de estratégias permitirão ter uma instrução preferencial com maior impacto. Então, que na academia existe uma discussão acerca dessa questão de como empregar isso de uma forma mais efetiva, mas lembrando que os mitos da aprendizagem, eles realmente não tem uma base científica para que você testifique isso de forma plena, tá? Então, o estudo ele vai desenvolver aqui algumas outras coisas, mas eu quero mostrar para vocês isso daqui, ó. Que depois que os profissionais que estavam fazendo aqui esse estudo, eles foram e basearam dentro desse estudo aqui, né, desse ratos de colaboradores, o estudo de 2013 e 2012, eles colocaram duas coisas para que profissionais que fossem envolvidos de forma direta e indiretamente ali com o processo de aprendizagem, educadores, professores, psicólogos, eles foram responder questionários que tinham duas alternativas, que na verdade era para você dizer se aquilo ali era um mito ou aquilo ali era um fato. E aí, quais são as duas coisas? A primeira, que é o mito, que as pessoas aprendem melhor quando recebem as informações no seu estilo preferido de aprendizagem, ou seja, como eu já falei para vocês, auditiva, visual e sinestésico. O que é considerado um fato, aí vem o ponto que é realmente fato, os alunos mostram preferências no modo em que recebem as informações, por exemplo, visual, auditivo ou sinestésico novamente, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente. Embora seja mito que você, por ter uma preferência ou ser mais cômodo para você aprender de uma determinada forma, não quer dizer que por utilizá-lo, você vai aprender de forma melhor. E aí o estudo vai desenvolver aqui, a gente não vai tratar sobre isso, mas é interessante que você observe aqui também nesse ponto, antes das discussões, que os alunos que podem ter a percepção de uma forma como acham mais fácil receber a informação, a maioria dos profissionais também identifica como fato um percentual acima de 90% dos vários grupos de profissionais analisados. Ou seja, aqui ele está falando uma porcentagem daquelas pessoas que responderam ao questionário sobre a afirmativa, que é realmente fato, que os profissionais responderam 90% de positivo para essa afirmação. Mas é interessante que, contraponto aqui, eles também responderam 80% positivo para aquilo que é mito, que realmente as pessoas aprendem de uma forma melhor quando usa os seus sistemas de aprendizagem favoritas, digamos assim, uma predisposição para tal. É interessante se a gente for observar de uma forma um pouco mais neurocientífica, digamos assim, em relação até mesmo como o nosso cérebro funciona, a gente percebe algumas coisas. A gente tem aqui esse cérebro em 3D aqui, só para ilustrar mesmo aquilo que eu vou falar para vocês, porque o que efetivamente muda então quando a gente percebe essas implicações no nosso processo de aprendizagem? Veja, é interessante que o nosso cérebro possui lóbulos específicos, que eles são responsáveis por características distintas dentro da nossa capacidade cerebral. Mas é interessante que mesmo esses lóbulos, eles têm associações e ênfases diferentes. Por exemplo, o lobo occipital aqui, né, que é essa parte posterior do nosso cérebro, ele é responsável pela nossa visão. O mecanismo de ação dos lóbulos, embora tenha ênfases específicas, elas são muito entrelaçadas, você não consegue desassociar os lóbulos de si de uma forma tão singular, elas são uma convergência de coisa e também funciona da mesma forma no processo de aprendizagem. Então veja, quando a gente fala que existe uma predisposição para tal, o que muda efetivamente no seu processo de aprendizagem é a repetição, ou seja, a constância naquele processo de aprendizagem. Então, você modificar e alterar a forma com que você está transmitindo o conteúdo, aquela informação para um indivíduo específico, ou até mesmo você mesmo, quando você estiver estudando e você utilizar vários elementos, isso vai contribuir para o seu processo de aprendizagem. Não porque você tem uma predisposição para algo, mas que você está repetindo e reforçando aquilo, que aí seu cérebro consegue absorver de uma forma um pouco mais homogênea, não tão heterogênea, porque os lóbulos não funcionam de forma completamente distintas e separadas, mas de uma forma coesa e coerente e conjunta. É interessante que eu aprendendo algumas outras coisas na própria pós,
das primeiras matérias que fala sobre as bases neurais, né? A professora ela indica muito o neurocientista Antônio Damasio, que ele tem um famoso livro chamado, ele tem vários livros, mas um dos mais famosos é o Erro de Descartes, onde Damasio ele vai dizer que Descartes ele errou quando ele diz que tem uma dualidade entre razão e emoção, ou seja, todas essas percepções do nosso corpo, voltada para a parte neurocientífica, do nosso cérebro, a capacidade cerebral, ela é muito conjunta, então emoção e razão, elas são intrinsecamente ligadas, embora distintas em uma essência específica ou de atuação na nossa vida, você não consegue desassociar essas coisas. Da mesma forma, é assim com o nosso processo de aprendizagem. Então, eu me baseei para falar para vocês aqui desse vídeo aqui também, que é um neurocientista, né? Que ele é biomédico também, assim como eu, e ele fala sobre neurociência nesse canal aqui, e ele se baseou nesse outro vídeo aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, só um recorte, é um canal em inglês, mas muito interessante para vocês verem lá e conferirem sobre esse processo de aprendizagem, tá? Spent on interventions that actually improve learning. You are not a visual learner, nor an auditory learner, nor a kinesthetic learner. Or more accurately, you are all these kinds of learner in one. The best learning experiences are those that involve multiple different ways of understanding the same thing. E voltando para falar um pouco mais também sobre essa questão de repetição e de uma frequência, de uma constância específica naquilo que você está sendo empregado, seja um hábito, seja um processo de aprendizagem que efetivamente pode se transformar em um hábito, né? Você colocando isso na sua rotina de uma forma mais eficiente. É uma característica muito interessante desse livro aqui chamado Hábitos Atômicos, né? Embora esse livro aqui não tenha uma pretensão de ser algo acadêmico, científico, mais verificado de uma forma um pouco mais exaustiva, é interessante que a gente vê lapsos de neurociência, de um rigor científico acurado dentro desse livro aqui, quando ele fala sobre a questão de que não é muito a questão de processos ou de métodos específicos para você atingir alguma coisa, mas vai mais de uma filosofia de ser 1% melhor todos os dias. Então, quando você está no processo de aprendizagem, o que mais importa é a sua frequência, a sua repetição daquele método, a sua repetição daquele processo de aprendizagem, seja ele qual for, e você utilizar várias formas para que você enxergue aquele conteúdo de uma ótica diferente. Quando você interage isso, você voltando novamente para aquela questão dos lóbulos, quando você está identificando alguma coisa, por exemplo, você está escrevendo, você está sendo visual porque você está vendo a folha, você está sendo de uma forma mais sinestésica, porque você está interagindo com o papel, você está interagindo com o livro, você está interagindo com as gravuras que você está olhando ali no livro que você está escrevendo. Quando você está escutando, por exemplo, um vídeo, você também está prestando atenção, por exemplo, nesse vídeo aí que a gente estava vendo, que se você não fala inglês, você estava lendo a legenda. Então, tantas outras formas e tantas outras exemplos que a gente pode dar nesse processo de aprendizagem. Bem, já falei demais, acho que esse é o vídeo de hoje, que eu queria falar com vocês um pouco, né? Conversar um pouco, acredito que tenha ficado um pouco confuso até, acho que falei rápido demais algumas coisas, mas enfim, esse era o vídeo que eu queria falar com vocês, queria esclarecer um pouco e da minha empolgação, né, dentro desse contexto da neurociência, que é algo que eu gosto bastante, inclusive, que acho muito associada tanto com a questão do marketing, é o que eu trabalho hoje, e inclusive também com a própria teologia em alguns aspectos específicos. Obviamente que a gente tem algumas coisas que são assim, intrinsecamente antagônicas, mas isso aí é papo para outro vídeo. Ah, antes que eu esqueça, antes de terminar esse vídeo aqui também, é interessante frisar para vocês que todos os processos de aprendizagem, uma coisa que muda efetivamente, e obviamente quando a gente faz algo que a gente efetivamente gosta e vê sentido naquilo, o seu pico de processo de aprendizagem, ou seja, a sua absorção do conhecimento vai ser muito melhor. Obviamente que a vida não é um morango leite, a gente não faz só o que a gente quer, mas é interessante se observar por esse lado também. Valeu, falou, até mais.